paz do Senhor Jesus, pessoal. Time Jovem na sua telinha, aqui no programa Mensagem de Esperança. E hoje nós estamos com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a mordomia do corpo, que é o cuidado com o corpo. Você sabe que Jesus veio salvar a nossa alma, mas também veio salvar o nosso corpo. E um dia, em corpo, alma e espírito, habitaremos eternamente com Cristo. O corpo é uma parte muito importante da teologia cristã, portanto não pode ser desprezado. Há pessoas que visam apenas o prazer físico e esquecem do cuidado da alma. Outras se preocupam apenas no cuidado espiritual e se esquecem do cuidado com o seu corpo. No programa de hoje nós vamos esclarecer e elucidar algumas dúvidas acerca do cuidado com o corpo. E para isso nós trouxemos o nosso amigo Jefferson Eduardo, que é professor e personal trainer em algumas academias aqui em Campina Grande. Ele é formado em educação física e é pós-graduado. A paz do Senhor, Jefferson, tudo bem? Léo, paz do Senhor, para mim é uma satisfação estar aqui no Time Jovem para esclarecer algumas dúvidas a respeito da atividade física, a respeito do nosso corpo e da teologia cristã referente a esses assuntos. Amém. E a primeira pergunta, Jefferson, que eu quero te fazer é a seguinte: um cristão deve cuidar do seu corpo? Léo, historicamente, o corpo ele não teve o devido valor que lhe é devido. Nós vamos ver que esse corpo ele não é valorizado. Então, ele é tido como prisão da alma, ele é tido como um meio de mecânica para os meios de produção, ele é tido como uma fonte para a psique. Ele é tido também como René Descartes fala, penso logo existo. Com isso, ele está enfatizando a dimensão da alma em detrimento do corpo, desvalorizando o corpo. E também nós vamos ver que hoje esse corpo ele é visto culturalmente, onde diversas características o constroem e fazem dele o que ele é hoje, certo? Na teologia cristã, o cristão entende que o corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Logo, se ele é templo e morada do Espírito Santo, ele deve cuidar desse corpo, porque o ser divino habita nele. Então, essa é a ideia de que o cristão deve cuidar do seu corpo, porque Deus quer que ele faça assim. Amém. Então, ficou claro que o cristão deve cuidar do seu corpo. Isso. Havia uma desvalorização do corpo historicamente, mas é importante que o cristão cuide do seu corpo. Então, a pergunta que eu faço agora é: quais são os benefícios do cuidado com o corpo? Léo, falando sobre teologia cristã e cuidado do corpo, nós podemos citar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, onde Paulo fala que o exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. E ele fala um detalhe: tendo promessa dessa vida e da que há de vir. Ora, Paulo, quando fala sobre o corpo e o exercício corporal tendo pouco proveito, o pouco ali, Paulo está falando sobre o tempo que ele te dava benefícios, que era esta vida. E isso fica enfatizado quando ele fala sobre a piedade, que a piedade tem uma promessa dessa vida e da que há de vir. E o exercício corporal só pode te beneficiar nessa vida, o que é muito importante também para o cristão. Léo, e diversos benefícios você pode ter com a prática da atividade física. Um dos pontos de gatilho para o surgimento de diversas doenças é o sedentarismo. O sedentarismo ele agrava várias doenças, como a diabetes, hipertensão arterial, o aumento do LDL na corrente sanguínea. Doenças do coração são agravadas pela inatividade física. Consequentemente, a prática da atividade física vai trazer grandes benefícios, como o tratamento e a prevenção de todas essas que eu já falei, como a diabetes, hipertensão, doenças do coração, mas também como nefropatias, como também a própria depressão, que é o mal desse século. A atividade física ela é prevenção e tratamento não farmacológico. Então Deus despertou mecanismos em nós para que nós pudéssemos nos tratar através de coisas simples. Eu costumo pensar que a primeira coisa quando Deus criou o homem foi colocar ele para fazer esforço, foi colocar ele para trabalhar, para se movimentar. Né? Então isso é muito importante. É o cristão entender que com a prática da atividade física, ele vai ter diversos benefícios. E benefícios esses vão perdurar por toda a sua vida.
que vão beneficiar você nessa vida. É o que Paulo está querendo ensinar em Timóteo capítulo 1, 4:8. Muito interessante. A Bíblia mesmo já confirma que Exatamente. É esse cuidado que o cristão, né, que o homem deve ter com o seu corpo. E quantos benefícios, né, até como você falou, até contra a depressão. A depressão, que é o mal do século, não é verdade? Exatamente. A depressão, até hoje, ela é a segunda doença que mais mata em todo mundo. Então, mais assim, do que o homicídio? Mais do que os homicídios. Existem mais pessoas que morrem por depressão, por suicídio, que a depressão leva ao suicídio, do que pessoas que são mortas por arma de fogo, arma branca, esse tipo de... Muito interessante. Então, Jefferson, ficou claro que nós devemos cuidar do corpo, mas tem um ponto que eu queria tocar com você, que é a questão dos excessos. Você sabe que em tudo existem os excessos, né? Aquelas pessoas que extrapolam. Infelizmente, na sociedade, pela influência da mídia, tanto digital como televisiva, que impõe uma verdadeira ditadura da beleza, como é que o cristão ele pode fugir desse excesso e manter uma vida equilibrada? Até porque essa questão, esses excessos, eles geram no homem uma vaidade, né? Um egoísmo com o seu próprio corpo. E como é que o cristão pode fugir disso? Exatamente. Léo, o cristão ele é chamado para ser equilibrado, moderado. Verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Então, o cristão deve ser equilibrado em todas as áreas da sua vida. Sim. Não só para praticar atividade física, para buscar padrões estéticos. Em qualquer área da sua vida, o cristão tem que ter esse equilíbrio. Então, se você pensar que hoje a mídia ela é que impõe os padrões sociais, ela é que impõe até mesmo o padrão corporal, você tem que entender que você não vive para isso. Você vive para Deus, você vive para Cristo. E as suas práticas, até mesmo a sua atividade física, pode sim glorificar a Deus. E lembrando sempre que esses excessos podem levar você a corromper seu corpo, pode levar você à destruição. Pode levar você a fazer coisas, por exemplo, como cirurgias que você provavelmente não precisaria. Quantas pessoas, né, têm perdido as suas vidas em mesas de cirurgia? Exatamente, como pessoas que vivem a vida comendo fast food, por exemplo, que a comida rápida é uma fonte de destruição para o homem. Gorduras saturadas. Né? Então, assim, o cristão é chamado para o equilíbrio, certo? Verdade. Não, nem prender demais para um lado e nem demais para o outro. O cristão tem que saber se portar em todas as situações. Amém, Jefferson. É interessante essa parte. E eu sei que você sabe, o nome do nosso quadro é Time Jovem, né? Você já acompanha, há um tempo você me relatou isso. E no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a organização do tempo. Como é que o jovem ele deve organizar o seu tempo para glorificar a Deus? E isso é bem sabido que muitos jovens têm uma vida muito corrida. Trabalho, estudo, trabalho na igreja, as atividades da igreja, e muitos deles não têm tempo de cuidar do seu corpo. Muitos deles não têm aquele prazer de cuidar do corpo, ou então não estão dispostos a isso. Nós sabemos que daqui a alguns, nós estamos no final do ano, vem aí uma maratona de vestibular, Enem, e muitos jovens estão na correria, estudando, e também se esquecem de cuidar do seu corpo. Eu queria que você desse algumas dicas para esses jovens que estão nessa correria, que têm essa vida muito corrida, de cuidado do corpo. Léo, é importante que o cristão ele saiba remir seu tempo, organizá-lo. Justamente. Então, as principais dicas que eu posso dar para um jovem que está estudando, que trabalha, que tem uma vida ativa, com essas questões do seu dia a dia, é que ele durma bem, pelo menos de 6 a 8 horas por dia. É que ele pratique atividade física regularmente, que ele se alimente melhor, esqueça um pouco a comida rápida e se alimente melhor, coma mais proteínas, coma mais vitaminas, para que seu corpo reaja melhor também às demandas do dia a dia. Ingira mais água, que é importante também, porque a água mantém um estado ótimo do corpo, certo? E também conviva mais socialmente. Hoje, os jovens perdem muito tempo com redes sociais, com o mundo virtual.
e esquecem do mundo real. Verdade. Ó, eu vi uma pesquisa em que o brasileiro ele perde geralmente 9 horas diárias com as redes sociais. Então, se você conseguir encaixar bem seu dia, remir seu tempo, organizá-lo, vai dar tempo de você praticar todas as coisas, vai dar tempo de você trabalhar, vai dar tempo de você estudar, vai dar tempo de você servir a Deus, ler a palavra, fazer as suas preces, suas orações, e vai dar tempo também de você praticar atividade física, cuidar do seu corpo. E lembrando, Jefferson, que não precisa ser numa academia, né? Uma corridinha leve todo dia, né? Exatamente. Atividades que você pode fazer até na sua própria casa, né? Exatamente. Pode ser musculação, pode ser uma corrida no parque, uma caminhada, pode praticar um esporte. Isso vai fazer teu organismo funcionar melhor. Vai fazer com que ele dê a complementação, coloque os hormônios para funcionar e funcioná-los de maneira correta. Obrigado, Jefferson, pela participação. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Coloque em prática cada dica que foi passada nesse programa e que você se atente mais ao cuidado com o corpo. Agora nós vamos colocar em prática o que a gente falou aqui. Até mais!